Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, eu sou sócio da CódigoConduta.com e nesse episódio vou conversar sobre gestão de riscos ambientais com a doutora Luísa Furiati. A Luísa é advogada e consultora na área ambiental, mestre em Direito Ambiental e Sustentabilidade, especialista em Direito Ambiental e Direito Administrativo, com experiência de mais de 10 anos em questões ambientais, com ênfase em Direito do Meio Ambiente Urbano, facilitadora da Agenda 2030 da ONU e da implantação dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela é membro também da Comissão de Direito Ambiental e do Pacto Global da OAB. E aí, Luísa, tudo nos conformes? Oi, Fernando, tudo bem? Queria agradecer o teu convite de participar desse projeto, que é tão interessante, que está levando uma informação de qualidade, um conteúdo excepcional a respeito de um tema tão importante, né? Que cada vez mais eu acho que a questão da ética, ela deve ser debatida e exaltada não só pelos profissionais do direito, mas para a sociedade em geral. Legal, obrigado, Luísa. Obrigado você por ter aceito o convite. Antes da gente começar, propriamente dito, o nosso bate-papo, né, nós temos aqui como costume que o convidado se apresente, faça um breve resumo aí da sua trajetória e experiência profissional. Então, por gentileza, se pudesse apresentar um pouco melhor aí para os nossos ouvintes. Legal, acho que apresentar o que a gente viveu até hoje é bem importante, assim, porque cada experiência traz uma vivência e traz um conteúdo interessante para ser repassado. Eu acho que tudo que a gente aprende, a gente precisa devolver ao mundo de alguma forma, né? Então, eu trabalho desde 2009 com direito ambiental, né? Eu sou sócia do escritório Pineda e nós somos uma banca exclusiva de direito ambiental. Nós tratamos só disso, é uma matéria bastante específica, então todos os temas que a gente atua são com bastante profundidade, né? Os focos do escritório atualmente são principalmente a questão do agronegócio, né? A parte de gerenciamento, de gestão dos riscos ambientais dentro do agronegócio e também dentro das cidades, né? As questões urbanas, industriais, é o que a gente trata bastante. Um ponto importante, assim, na minha trajetória, assim, que talvez foi um divisor de águas, foi a questão do mestrado, né, que eu fiz mestrado em Direito Ambiental e Sustentabilidade na PUC, que isso trouxe para mim uma grande experiência, principalmente a respeito de planejamento urbano, de que forma as cidades estão preparadas para viver essa nova realidade que a gente está enfrentando em relação à questão ambiental, né. O meio ambiente, ele deixa de ser uma preocupação externa, né, das pessoas, e está cada vez mais relacionada às cidades onde a gente mora. E o resultado de todas essas minhas pesquisas foi o meu livro, que eu trato sobre sustentabilidade urbana e estudo de impacto de vizinhança, e com uma perspectiva muito relacionada ao direito ao futuro, né? O que a gente pretende deixar para as gerações futuras. E isso é um debate que nós precisamos ter cotidianamente nas nossas vidas, porque a gente está vivendo uma situação tão difícil hoje, e o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Então, esse mais ou menos é o meu enfoque de trabalho, de pesquisa, e principalmente buscando qualidade de vida. Perfeito. Depois a gente coloca aí informações sobre o seu livro também, onde que o pessoal pode adquirir. Legal. Luísa, eu falei sobre isso em alguns episódios anteriores, né? Pessoalmente, eu sou bastante crítico de colocar o compliance em caixinhas jurídicas, porque para mim o compliance, além de ser multidisciplinar, envolver outras áreas que não só o direito, ele é algo a ser praticado efetivamente em todos os níveis, em todas as áreas do negócio. De modo que durante o nosso bate-papo eu vou evitar falar de compliance ambiental e tratar sim de gestão de riscos ambientais. Então, a partir dessa concepção e olhando para dentro das organizações, considerando também a agenda de sustentabilidade que você comentou, que trabalha relacionada a isso e que tem sido imposta, né, pela atual conjuntura, quais seriam os principais riscos a que as organizações estão expostas no que concerne à gestão ambiental? E como que isso vai além da esfera jurídica e interfere na própria condução dos negócios? Excelente pergunta, Fernanda. Eu acho que a gente tratar da questão ambiental como um elemento isolado não faz mais sentido, né? A gente não pode pensar numa corporação que tem um foco exemplar numa política anticorrupção e ele está gerando impactos negativos ao meio ambiente sem qualquer controle, né? Então, tudo tem que estar interligado. Quando você fala em compliance, você tem que
pensar na corporação como um todo. E a parte ambiental, ela tem uma grande relevância, não só pela responsabilização jurídica, mas como a responsabilização de imagem, né? Então, tratar hoje de meio ambiente é um assunto bastante delicado, tem que ser com bastante cuidado, porque a nossa ideia, assim, de 20 anos atrás, né, que na época que a gente aprendeu na escola, que os recursos ambientais, eles são renováveis, que o ciclo da água, isso daí é uma ideia ultrapassada. Isso não pode mais ser aplicado nas corporações. Os recursos ambientais, eles são finitos, a gente está utilizando de uma forma muito mais agressiva do que a própria capacidade de recuperação do meio ambiente. Por exemplo, no ano passado, né, um dado interessante, quando a gente fala de utilização de recursos naturais de qualquer esfera, né, seja esfera industrial ou esfera particular, a conta digamos, do saldo que a gente poderia utilizar durante um ano venceu em setembro de 2019, né? Nós estamos em 2020, estou meio perdida aqui no tempo. Então, assim, o que a gente poderia utilizar de recurso natural, que era o previsto para a capacidade da Terra, venceu em setembro. Então, a gente já trabalhou no negativo, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Então, a gente vem cada vez mais acumulando esse passivo ambiental em relação ao planeta. E as corporações, elas têm um papel-chave dentro disso, né? Não só pela sua postura como produtor de bens de consumo, né, de produtores de insumos, mas como fomentadores dessa degradação ambiental, né, porque tudo tá, se a gente for pensar assim, é muito difícil uma empresa que ela esteja 100% em conformidade ambiental pela multiplicidade de normas e principalmente pela lesividade do meio ambiente que qualquer conduta interfere, né? Por exemplo, nós estamos conversando aqui hoje, a gente está gerando um impacto no meio ambiente, né? Nossos computadores, nossa energia elétrica, a própria internet. Então, isso é um impacto tolerado pela sociedade. E é muito difícil a gente definir esses limites do que é tolerado e do que não é. E as normas tendem a tentar definir isso de uma forma clara. Então, o próprio direito ambiental em si é um grande desafio, porque você coloca parâmetros objetivos para uma coisa que é global. E dentro do direito ambiental, a responsabilidade, ela é denominada tríplice responsabilidade. Então, um ato lesivo ao meio ambiente, ele vai gerar consequências nas 3 esferas. Na esfera administrativa, né, que é aquela responsabilização de uma multa. Então, quando você tem um ato lesivo, você pode sofrer essa multa. Essas multas hoje tem valores significativos. O decreto 6514, que é o decreto que regulamenta as multas ambientais, ela pode chegar até 50 milhões de reais, dependendo da gravidade da conduta. Mas não só isso, né? Você pode ser multado, então, pelo órgão ambiental administrativo, você pode ser sancionado civilmente com a obrigação de reparação do dano e com indenização de perdas e danos. O instrumento mais comum da responsabilidade civil é a ação civil pública, né, que o Ministério Público vem bastante atuando de uma forma muito intensa e corretamente a respeito da reparação do dano ambiental, porque é muito difícil você voltar ao status anterior, né, a partir do momento que a degradação ela se instaurou, o retorno do status ele é muito difícil, então normalmente esses pedidos sempre vêm acompanhados de indenizações, de reparação material e também reparação de dano moral. Então, quando a gente vai falar de gestão de risco, olha o risco que a gente não consegue nem dimensionar. Fazer por exemplo, uma estimativa de uma auditoria, por exemplo, quanto que a gente como que você vai mensurar uma ação ambiental que o valor da causa não está relacionado com o prejuízo, né? Então, é um ponto bem sensível que a gente deve considerar. E por último, que eu acho que é a mais significativa quando a gente fala de pessoas físicas dentro da corporação, é a responsabilidade criminal. A Lei 9605, ela foi uma lei bastante inovadora no ordenamento jurídico brasileiro, porque foi a primeira lei que definiu a responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Então, tudo que a gente tem hoje de responsabilização da parte de anticorrupção vem desse primeiro aporte legislativo, que foi de 9605 de 98, né, essa primeira legislação que prevê a possibilidade criminal da pessoa jurídica. Então, ela pode ser responsabilizada, mas a pessoa física, agente, também pode ser responsabilizada na mesma medida. Então, o diretor ou o CEO, ou a pessoa que está na gestão da empresa que causa um dano ambiental, ele pode ser responsável pessoalmente pelos danos ambientais, né? Então, isso é um risco bastante considerável. Mas quando a gente fala de risco ambiental, não podemos focar só na parte legal, né? Na parte
da responsabilidade, tríplice responsabilidade prevista na legislação. O meio ambiente é muito mais do que isso. Os danos à imagem das empresas e das corporações, desde as pequenas até as grandes empresas, é uma coisa muito, muito grave, muito a se considerar. E um exemplo no Brasil que a gente tem sobre danos à imagem é a questão da Vale, né? Nós tivemos 2 acidentes extremamente relevantes, né? O acidente de Mariana, logo em seguida o acidente de Brumadinho, e esses 2 acidentes, eles macularam a imagem da Vale de uma forma tão grave, que se você for falar com qualquer pessoa na rua, qual que é a primeira resposta da pessoa a respeito da Vale do Rio Doce? Poluidora, matou o Rio Doce. Então, assim, como recuperar isso, né? Como recuperar essa imagem? A gente tem alguns dados aqui, que, deixa eu até vou passar aqui para não ler, né? Quanto que a Vale perdeu, acho que em 2019 foi um torno de 6 bilhões de reais só nessa questão dos impactos do acidente, deixando de lado a questão da judicialização. Então, são valores econômicos relevantes, além do próprio produto. Isso também é interessante porque quando você fala em legislação ambiental no Brasil, nós temos uma ineficiência, na verdade, da cobrança das multas, né? Os órgãos ambientais, eles impõem as penalidades, mas elas não são muitas vezes cobradas. Então, se você olhar só para o viés judicial, você não vai ter dimensão de todo o impacto que a tua empresa pode sofrer em eventual dano ambiental. Então, é uma situação bastante grave, merece atenção, e é uma gestão complexa, não é uma gestão simples você tratar de meio ambiente. Me chamou a atenção aí da sua resposta, algo que eu também venho conversando bastante com outros colegas, que diz respeito a você, de certo modo, incentivar a conformidade a partir do medo que os dirigentes têm das consequências jurídicas, e até jurídico-criminais, que eventualmente eles, como pessoas físicas, possam vir a sofrer. E acabei me lembrando também de um outro caso assim, da minha atuação ainda como advogado, há bastante tempo atrás, que era uma empresa que trabalhava com reflorestamento e eles acabaram adquirindo uma área que estava dentro de um parque estadual, né? E eles acabaram fazendo o reflorestamento, iniciado todo o trabalho, e posteriormente que se verificou que esse terreno realmente estava dentro de um parque, e causou inúmeros transtornos para a gestão da empresa, teve que assinar termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, então foi algo bem complicado na época, por uma pura falta de controle de você verificar onde que estava aquela terra que você estava adquirindo. Então... Sim, né? Quando você fala de adquirir um imóvel, porque a obrigação ela é propter rem, né? Qualquer obrigação ambiental está relacionada ao imóvel, independente de se você causou ou não o dano. E isso é uma lógica bastante diferente da lógica tradicional do direito, né? Como que você vai ser imputado por um fato que você não cometeu? E no direito ambiental isso acontece. É muito comum você ser responsabilizado, né? Então, a partir do momento que você compra aquele imóvel, você compra todo o passivo ambiental que eventualmente vem com ele, e a existência dos parques, das unidades de conservação no Brasil é um problema bastante grave, né? Porque nós não temos um cumprimento estrito da lei. O que a lei determina quando a Lei 9605 de 2000, que ela trata do sistema das unidades de conservação? Ela determina que a indenização dessas áreas inseridas dentro de parques seja prévia e em dinheiro. Só que as indenizações nunca ocorreram. Então, é um risco real você comprar um imóvel e ele está inserido dentro de uma unidade de conservação porque o poder público deixou de fazer o dever dele, que era indenizar e regularizar essa propriedade. Então, a questão da regularização fundiária no Brasil acaba tendo uma intersecção muito grande com a questão ambiental, porque é um terreno incerto. Se você não tiver essa diligência, se você não tiver um controle, você pode entrar mesmo de gaiato no navio e o prejuízo ser enorme. Isso não é difícil de acontecer, né? A gente vê bastante na prática pessoas que acabam adquirindo imóveis e depois veem que aquilo lá é muito mais dor de cabeça do que lucro para a corporação, né? É verdade. Luísa, não só por eu ser auditor de uma norma ISO, né, e defensor da adoção do ciclo PDCA como um framework a ser adotado na implementação de sistemas de gestão de compliance dentro das organizações, mas também por ter vivenciado a realidade corporativa de empresas de grande porte que trabalham
sob a ótica de um sistema de gestão integrado, eu percebo que quando as organizações elas têm uma base sólida de qualidade nos seus processos, não há um choque cultural tão grande quando na introdução de novas ferramentas, seja um sistema de gestão de compliance ou, eventualmente, um sistema de gestão ambiental. Né? No que tange a gestão ambiental daí em específico, e com base até na sua experiência profissional, como que você enxerga a ISO 14001 ou algum outro framework que possa, eventualmente, auxiliar as organizações na implementação desse sistema de gestão? Fernando, eu acho que assim, esses sistemas de gestão eles são essenciais. A gente precisa partir de algum lugar e a metodologia, né, do ISO 14001, ela é muito completa. Você consegue atingir inúmeros padrões das empresas e ela se aplica de uma forma muito flexível, né? Você consegue aplicar para uma corporação menor até para as grandes. Então, eu acho que quando você já tem essa preocupação em implementar um sistema de controle, gerenciamento, auditoria, você já sai na frente, porque você já conhece as tuas estruturas e conhece as suas fragilidades, né? E o mais interessante, que eu acho que é o essencial quando a gente fala de gestão de risco ambiental, é você atuar preventivamente. Você ter um conhecimento da tua fragilidade, você sabe dentro da corporação que aquele ponto é frágil, ou porque você não conseguiu atender a legislação, ou porque a legislação não te dá a resposta que o teu negócio precisa, e a partir daquilo ali você consegue dimensionar possíveis atos que você deverá tomar para mitigar esses riscos. Porque assim, você diz, não, Luísa, eu preciso estar 100% legalizado e eu não e quanto isso vai me custar? Provavelmente vai custar caro, né? A adequação ambiental é uma adequação cara. Então, o conhecimento do teu negócio vai fazer com que você consiga dimensionar e como você vai se adequando às normas. As grandes indústrias, assim, a gente tem a tecnologia sempre muito a nosso favor. E a partir do momento que você faz esse processo de conhecimento, de identificação, de auditoria, com parâmetros, com indicadores, muitas respostas a tecnologia já nos dá. Só que a gente precisa conhecer o nosso problema primeiro. Eu acho que os frameworks, eles são nesse sentido, você precisa buscar um que se adeque à sua realidade, seja ele a ISO ou algum outro, dependendo do teu segmento, né? Porque a gente sabe que a questão ambiental incide desde uma pequena padaria no âmbito urbano, né, conforme da gestão dos resíduos, a grandes indústrias, como indústrias petroquímicas, petroleiras. Então, é uma situação que você tem que se preocupar em todos os teus aspectos. Até recentemente, né, essa semana a gente teve aquela situação muito triste, né, da explosão lá no Líbano. Com certeza tem um fator ambiental importante ali que ainda não está sendo dimensionado, que é a questão do armazenamento de fertilizantes, né? Aqui no Brasil a gente tem muito fertilizante também, né, que é utilizado na agricultura, e aqui a gente tem normas severas a respeito disso, né? E elas têm funcionado. Já tivemos acidentes no Brasil, mas foram questões pequenas. Então, a gestão ambiental, ela pode até evitar grandes desastres, como esse que aconteceu no Líbano, se as normas tivessem sido implementadas. Então, a gente está falando desde grandes desastres, Brumadinho, Mariana, essa explosão no Líbano, como questões internas, como contaminação de solos devido à má gestão de resíduos. Então, é uma situação bastante ampla. A grande vantagem de você trabalhar com um sistema de gestão, por exemplo, com esse ciclo PDCA, é você ter sempre a melhoria contínua no final e você ter também a preocupação da checagem para verificar se aquilo ali está funcionando. Né? Exatamente. Com base até no que você comentou aí desse acidente, eu acho que cabe também às empresas aí nacionais que lidam com fertilizantes, de repente adotar um determinado tipo de auditoria para verificar se eventualmente há algum risco real de acontecer algo semelhante aí nessas estruturas. Né? Claro. E a gente está num momento muito delicado, né? Porque a gente sai de uma sociedade, antes da pandemia, né? Antes do coronavírus, a gente tinha uma sociedade que era uma sociedade já de riscos ambientais, né? Nós estávamos enfrentando alguns riscos, alguns conhecidos, mas a gente sabia a que ponto, por exemplo, as mudanças climáticas, né? A gestão ambiental, ela saiu de uma sociedade de risco. Então, vale a pena economicamente eu arriscar isso ou não, né? Seria mais ou menos a ideia principal, mas para isso você precisava saber o que poderia acontecer. Agora, nesse momento que a gente sai dessa sociedade de risco, que já não era um cenário positivo, para uma sociedade de incertezas. A pandemia, ela tem uma origem ambiental, embora não comprovada, mas estudos já disseram que tem
uma forte possibilidade do vírus ter se transmutado pelo encontro de animais que na natureza não teriam nenhum contato, né, nas suas vidas originais, mas lá no mercado de Wuhan, na China, eles tiveram esse contato pela falta de controle, pela falta de higiene realizada pelas pessoas e causou esse vírus que está, na verdade, devastando toda a certeza que a gente tinha a respeito de qualquer coisa, né? Então, vai acontecer outro vírus daqui quanto tempo? A gente tá livre disso? Não. Então, a gente está numa sociedade de incertezas. Então, se essas corporações não se prepararem, o que vai acontecer? Então, a gente precisa mudar o nosso pensamento a respeito de risco, principalmente dos riscos ambientais. É bem por aí mesmo. Luísa, está em trâmite no Congresso Nacional o projeto de lei o 5442 de 2019, que regulamenta os programas de conformidade ambiental no âmbito das pessoas jurídicas que exploram atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente. Esse programa ele consiste em estabelecer mecanismos e procedimentos internos de conformidade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, prevenir e sanar irregularidades e atos ilícitos ao meio ambiente. A justificativa para o projeto, lendo a justificativa, né, o parlamentar que propôs, ele diz que foram as recentes tragédias envolvendo o rompimento de barragens, que você comentou na sua primeira resposta. Só que nós sabemos, ao mesmo tempo, que as grandes companhias, de certo modo, elas já possuem esses sistemas de gestão, seja de compliance, ou seja mesmo até de gestão ambiental, que nós mencionamos ali também anteriormente, formalmente instaurados dentro das suas organizações. Uhum. Pessoalmente, na minha opinião, nesses casos, me parece que o grande problema não girava nessa questão formal do sistema de gestão, mas sim em torno da cultura corporativa e o próprio apetite ao risco dessas organizações, né? Não uma efetiva falta de controles internos. Uhum. Considerando esse cenário, o projeto de lei muda alguma coisa para essas grandes corporações e como que ele afetaria, eventualmente, empresas de menor porte? Então, assim, essa questão do projeto de lei é bastante interessante, né? Porque, assim, como que isso funciona? Tudo depende muito do requisito da vontade das empresas, delas estarem de acordo com a intenção de regularizar tanto a sua parte ambiental, de gestão de riscos, estar em conformidade com a lei e também não só com a lei, mas com os bons padrões, né, com as boas práticas ambientais. Então, a legislação, ela vem com acho que na minha opinião, com dois pontos importantes. Primeiro, discutir o tema do compliance ambiental. Quando existe uma lei, você tem uma seriedade maior a tratar do tema e aquelas pessoas mais resistentes a esse movimento voluntário, movimento de tendência mundial de mercado, quando vem uma legislação, peraí, eu preciso mudar porque a lei me obriga. Acho que ainda tem algumas situações bastante resistentes a isso, né? Porque a gestão ambiental, ela é muito complexa, ela vai demandar um pouco de recursos humanos, um pouco de recursos financeiros, mas isso não tem mais saída, você não tem mais opção, você tem que fazer isso e ponto. E quem tomou essa consciência automaticamente já sai na frente, mas quem não tomou, a legislação vem como obrigação. Então, o artigo 1º ali do projeto de lei coloca como obrigação das empresas essa gestão desses programas, e é interessante que ele coloca também incentivos para quem o fizer. Então, esses dois são diferenciais do projeto de lei que eu acho que, se ele for aprovado, claro que temos um trâmite longo ainda, né? É um projeto recente, do ano passado, provavelmente vamos ter algumas alterações, mas ele virá com uma carga muito interessante, que é a da obrigatoriedade, da discussão do tema e com incentivos para quem fizer. Porque um grande problema do meio ambiente em si, que eu acho que é uma questão até sistemática. Você tem muito mais punições para quem desrespeita as normas ambientais do que benefícios para quem protege e para quem cuida. Então, a gente precisava trocar essa lógica de, meu Deus, eu preservei e agora não vou ter nenhum recurso econômico, não vou ter nenhuma, que é uma valorização do recurso ambiental, né? A gente precisa monetarizar, palavra difícil, os recursos ambientais, porque ele é um serviço para toda a coletividade, que aquela pessoa acaba financeiramente deixando de ganhar em alguns aspectos,
e isso desincentiva a proteção e a preservação, né? Então, eu acho que é um ponto bastante importante, que talvez a legislação dê mais um start nessa mudança. Então, quem tem o programa tem alguns incentivos, e alguns incentivos bastante interessantes. Por exemplo, se você tiver alguma multa ou algum problema ambiental, você vai ter uma atenuante, o valor da sua multa será menor. Então, assim, ela dá mais um passo nessa instauração da mudança de comportamento. Então, assim, eu acho bem interessante esse projeto de lei. Eu acho que ele ainda precisa ter alguns ajustes, alguns incrementos, assim, porque eu acho que toda discussão legislativa, ela precisa de quem trabalha com isso, de estar na prática, dando sugestões, porque às vezes fica uma letra morta de lei. Então, eu já vi algumas coisas que a gente poderia melhorar ali para a coisa ficar mais efetiva, mais eficaz, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que tudo que vier para agregar e para discussão do tema é interessante. Diante de todos os últimos acontecimentos, qualquer iniciativa acho que já ajuda a melhorar o nosso cenário, né? Luísa, há poucos dias nós conversávamos com alguns colegas sobre a Agenda 2030, que é um assunto do qual você é uma grande entusiasta, né, e com o tempo eu também tenho me tornado. E como nós falávamos, existe uma certa confusão no sentido de que estar em compliance, considerando apenas a conformidade com as leis e normas setoriais, já seria suficiente para que as organizações pudessem se apresentar como verdadeiramente engajadas no atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Na verdade, como nós bem sabemos, observar os ditames normativos nada mais é do que uma obrigação de todas as organizações, não obstante, como você tem mencionado antes, o nosso arcabouço normativo seja tão complexo que dá para dizer que é quase impossível que todas as empresas realmente obedeçam a todas as normas, né? Mas nesse sentido, o que você entende que as empresas podem fazer a mais no que diz respeito principalmente ao impacto ambiental de suas atividades, para que daqui a 10 anos estejamos vivendo em um mundo mais sustentável? E como que você entende que um programa de compliance pode auxiliar essa questão? Fernando, é um grande desafio você cumprir todas as normas ambientais. Um estudo recente fala que nós temos mais de 70 mil normas no âmbito da União, dos estados e dos municípios, né? Como a competência ela é concorrente, então você acaba tendo uma multiplicidade de normas. Então você está 100% com isso é um grande desafio. Então normalmente quem adota um programa de compliance tem aquele elemento da vontade que eu já falei, muito mais aguçado, então já começou a fazer seu dever de casa de organizar a parte ambiental dentro da sua empresa. O compliance ele vai te dar subsídios para você, se eventualmente houver um descumprimento, por que ele aconteceu e o que você já está fazendo para mitigar esse dano ou esse risco ambiental. Então, porque assim, quando você recebe uma empresa que não tem, digamos, essa política, quando ela recebe uma multa ambiental, muitas vezes é um susto, porque ela nem imaginava que ela estava descumprindo uma norma e que isso pode, de repente, do caso, causar uma interdição, pode causar um embargo, pode até paralisar uma atividade econômica. Então, as consequências do descumprimento da norma ambiental, elas são graves, como eu já mencionei. E você viver no escuro, com os olhos vendados, de que quais riscos ambientais a tua corporação está sujeita, é uma situação bastante delicada. Então, assim, quem tem esse programa de compliance, olha, peraí, eu vou olhar para dentro da minha empresa, o que eu estou fazendo, de que forma que eu estou fazendo, quais são as pessoas que estão envolvidas, e isso vai te dar subsídios para você agir em eventual situação de risco, assim, sabe? Porque a gente tá sujeito, riscos ambientais, eles acontecem, eles estão sujeitos, mas vamos até utilizar esse exemplo do Líbano, uma explosão daquele tamanho, ela poderia ter sido mitigada. Então, assim, houveram outros acidentes com aquele tipo de fertilizante que foram bem menores, né? Por quê? Porque as medidas de plano de contenção de risco, de gestão, do que a norma determina, foram cumpridas. Então, você saber que você pode diminuir a tua perda financeira, diminuir os teus impactos no meio ambiente, diminuir a perda da tua imagem, e você não fazer nada, me parece uma decisão muito até burra, né? Então, o programa de compliance, ele te traz para frente, você consegue prever, você consegue planejar, você consegue agir preventivamente. E quando você fez essa lição de casa dentro de casa de uma forma completa, competente, né? Não só por fazer, né? Porque a gente também vê gente que fala que faz compliance, mas não faz, né? A gente sabe que às vezes acontece isso. Então, porque é uma coisa trabalhosa, mas o resultado é muito legal. Quando você vê um programa de compliance efetivamente colocado na prática, com a parte ambiental, com a formação da parte dos recursos humanos, né? Quando as pessoas se sentem parte daquele processo, que eles estão eticamente contribuindo para uma melhora da corporação, os resultados são fantásticos.
Então, a partir do momento que você fez essa parte do compliance dentro da sua empresa, você está pronto para contribuir para o mundo em geral. E a partir disso, você vai estar contribuindo, dependendo do teu segmento, dependendo da forma como você gerenciou, até para os objetivos da Agenda 2030. Por que é a Agenda 2030? É um pacto, né, entre os estados. Então a Agenda 2030 é um pacto entre os estados em pontos críticos, no qual o mundo precisa melhorar os seus indicadores, as suas metas até 2030, para que seja possível a continuidade da vida na Terra. Então a gente está falando de uma coisa muito grande. E os estados, o Brasil, todos os signatários, né, da agenda, eles se comprometeram a atingir alguns objetivos, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem as 169 metas, mas as corporações têm um papel importante nesse processo, porque só o Estado não consegue, a gente sabe, né? O Brasil, por si só, ele não vai conseguir se a iniciativa privada não estiver engajada. E o instrumento que a iniciativa privada tem para contribuir para a Agenda 2030 é ser signatário do Pacto Global. Então, é a iniciativa privada fazendo seu trabalho dentro de casa com o compliance, mas os resultados vão atingir as metas do desenvolvimento sustentável, e isso vai fazer com que o todo faça diferença, porque as metas são arrojadas, nós temos 10 anos aí para cumprir, veio essa pandemia que, infelizmente, vai dar mais trabalho para a gente conseguir alguns objetivos, como a erradicação da fome, a erradicação das desigualdades, porque a gente está vendo uma situação muito triste, né? A gente vinha numa retomada econômica aqui no Brasil, e infelizmente, né, muitos empregos foram perdidos, a situação econômica está bastante grave, mas isso não pode deixar nos abater, a gente tem que continuar seguindo e tentando, a partir dessa tomada de consciência, né, individual e corporativa, através do compliance, para de que forma a gente vai contribuir para a agenda. Eu acho que é uma obrigação de todos. Perfeito, Luísa. Luísa, eu queria agradecer aí a sua presença no nosso projeto, ter aceito o nosso convite. Foi sensacional aí as suas ponderações, as suas considerações práticas, né? Eu gosto de conversar com as pessoas que vivem aquilo que realmente propagam e realmente você, além de estar atuando fortemente aí, como você comentou, na parte jurídica em si da gestão ambiental, também faz esse trabalho próximo da Agenda 2030, o que é bastante louvável também, para que nós chegamos aí, para que a gente chegue daqui a 10 anos num mundo mais sustentável, num mundo melhor para as próximas gerações que estão vindo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu deixo um espaço aí para você falar e deixar um recado final. Obrigada, Fernando, eu agradeço novamente, assim, esse teu projeto, eu acompanho os vídeos, é sempre um aprendizado, né, cada pessoa que você convida traz uma visão interessante, como você falou, uma visão prática e uma visão de que forma a gente precisa agir mais ética, mais sustentável, e a sustentabilidade é uma caminhada, né, a gente está num processo, acho que, de transição, de sustentabilidade como objetivo, né, ela é pautada nos 3 pilares: social, ambiental e econômico, mas eu vejo uma necessidade da gente ampliar, né, para esse conceito de sustentabilidade alargado e incluir mais dois aspectos, que seria o jurídico-político e o aspecto ético. A gente tem que tratar a sustentabilidade nessas 5 dimensões, tanto na nossa vida privada como na nossa vida corporativa, e tudo isso é uma caminhada. O programa de compliance é um primeiro passo, depois você vem sendo signatário do Pacto Global, contribuindo externamente, e isso vai impactar possivelmente na vida de todo mundo que está envolvido nos processos. Então, são decisões importantes que vão, com certeza, garantir uma qualidade de vida melhor para as gerações futuras. Perfeito. Até a próxima, então, Luiz. Obrigada, Fernando.